Então começa lá em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 24. Essa carta aos Romanos é um documento comumente datado ali de meados dos anos 50 do século I. Então é um documento antiquíssimo. Pô. É essa mesma epístola aos Romanos que no capítulo 13, Paulo vai dizer para se respeitar as autoridades romanas, porque elas não existem por elas mesmas. Foi Deus quem as investiu, Deus é que as colocou lá. Então, obviamente, é para se respeitar essas autoridades. Olha que louco, há 20 anos atrás, Jesus estava sendo crucificado por uma autoridade romana que, segundo Paulo, foi colocada lá por Deus. Isso só pode ser brincadeira. Tem alguma coisa errada que eu ainda não entendi. Por isso Deus entregou-os. Então, entregou-os quem? Quem foi entregue? Os homens que a verdade, na injustiça, reprimem. Então, ele está falando desses casos, seres humanos. Isso está lá em Romanos 1,18. Então, por isso, Deus entregou-os nos desejos dos seus corações, a impureza de desonrarem em si próprios os seus próprios corpos. Vejo aí o olhar de Paulo falando sobre aquilo que ele acredita. Foram eles que transformaram a verdade de Deus na mentira, e que veneraram e prestaram culto à criação para lá do Criador. Ele que é bendito até a eternidade. Amém. Já destilou toda a sua percepção sectária. Paulo não está falando de Deus. Deus está pedindo para eu ditar isso. Isso é como ele vê a vida, é como ele pensa a vida. É o sectário. Foi por isso que Deus os entregou às paixões da desonra, a timia, né? As fêmeas deles trocaram o uso natural do corpo por um que está para lá da natureza. E, do mesmo modo, também os machos, Ársenes, rejeitando o uso natural da fêmea, Telelai, abrasaram-se no desejo de uns pelos outros, machos nos machos, Ársenes em Ársenes, praticando o indecoro e recebendo em si mesmos a recompensa que era devida do seu equívoco. Poxa, Evita, mas eu já vi vários estudos, a galera diz que Paulo não está se referindo a homossexual. Claro que não pode, esse é um vocabulário do século XIX. É do século XIX, mas as relações que serão apresentadas e descritas aqui envolvem relações mulheres com mulheres, homens com homens, que é o que ele está falando aqui. E como não discerniram ter Deus no conhecimento, Deus entregou-os a uma inteligência sem discernimento para fazerem coisas indecentes, cheios de toda injustiça, iniquidade, ambição, maldade, cheios de inveja, matança, discórdia, falsidade, malícia, são difamadores, maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, inventores do mal, desobedientes aos pais, desprovidos de inteligência, desleais, incapazes de amar, incapazes de sentir misericórdia. Brincadeira? Olha todos os atributos que são imputados a esses indivíduos. Estes, conhecendo o veredito de Deus, alguém falou, não, ele nunca disse, Paulo nunca falou a coisa que você escreveu. Estes, conhecendo o veredito de Deus, botei até em negrito, de que são merecedores de morte. Os que praticam essas coisas, não só as fazem, como até aprovam os que as praticam. Essa leitura, do ponto de vista histórico, isso é literatura, é uma carta. É um texto que Paulo... É um documento. O que é uma carta? Um documento particular de circulação restrita. Diferente, por exemplo, de uma peça teatral. Eurípides, Ésquilo, Sófocles, não é? Escrevem uma tragédia
é um documento particular, pois ali estão as ideias do autor, mas ele vai submeter a peça num teatro onde milhares de pessoas vão estar assistindo e vão estar emitindo uma opinião. Então, uma carta é um documento particular, é a ideia privada, particular, a minha ideia sobre um determinado objeto, sobre um determinado assunto. Eu estou emitindo uma opinião. Isso não tem nada a ver com Deus. Sou eu, um homem repleto de Deus, que detém uma ética, que detém uma moral, que não é nada boa quando eu olho essas relações ou quando eu penso as questões relacionadas à homossexualidade. É disso que trata essa Epístola Paulina, um documento particular de circulação privada ou restrita. Então, inegavelmente, a palavra homossexual não está aqui. Mas as palavras gregas, os temas por ele condenados, dizem respeito à esfera homossexual. Inegavelmente, é grego. Está no grego. Não tem que forçar a barra. Lamentavelmente, Paulo, é isso aí que está aí. Vamos para a segunda passagem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Normalmente, a maioria das pessoas para no 9, porque é o 9 que é o tom mais violento mesmo, né? No que tange a questão da homossexualidade. Então, Paulo está escrevendo agora aos Coríntios, mais uma carta. Lembra como essa epístola começa? Pessoas vindas da casa de Cloé formam a Paulo uma série de problemas lá na comunidade de Corinto. Então, Paulo produz uma carta com admoestações, produz uma carta e manda a carta. E lá, no capítulo 6, versículos 9 a 10, ele escreve essas coisas aqui. Ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Vós não sabeis disso? Não vos enganeis. Então já deu o tom. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados. Vou parar nessa palavrinha, malakoi. Então, olha o plural aí, o nominativo plural aí. Ó. Afeminados. Quem são esses caras? É um escravo, é um prostituto, é alguém que não era merecedor de consideração, um não cidadão. Por quê? Esse cara aqui, K.J. Dover, ele explica muitíssimo bem essas relações. Na cabeça de muitos gregos que não viam nenhum problema em ter relações hétero e também relações homoafetivas, homoeróticas, eles não poderiam jamais, um cidadão, ser passivo na relação homoerótica. Jamais poderia ser. Jamais. Um cidadão não poderia ser nunca o passivo. Obrigatoriamente, ele precisaria ser ativo. Mesmo nas relações entre erastas e herômenos, entre homens mais velhos e homens mais novos, os mais velhos dificilmente aceitariam se colocar na condição de malakoi. Então, portanto, já existe aí, também a galera falou, não, em Coríntios não tem nada disso, Chevita. Está aí, é só pensar, ler no grego, que você vai ver que as palavras estão ali de forma evidentes e clara. Alguém falou, pô, mas eu já li muita coisa, vários estudos de gente trabalhando o grego. Eu até, acho que talvez fui até um pouco grosseiro, dizendo, olha, essas pessoas que estão dizendo que estão trabalhando o grego aí nos estudos não conhecem o grego, porque as palavras estão lá. Então, malakoi, por isso que ele é afeminado, é uma excelente tradução, porque ele se recusa a ser o ativo na relação. Por isso, afeminado. Então, Paulo vai dizer, ó, nem afeminados, aí vem uma outra palavrinha, nem homens que se deitam com homens. Nós já vimos essa palavra aqui, Ársenes, aparecer lá em Romanos. Eu até coloquei em lilás. Então, arsenokoitai, que também aparece
numa epístola que não é de Paulo, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e em ambas as situações ecoa a barbaridade de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Quem são esses, né? Homens que se deitam com homens, arsenokoitai. Então, duas situações diferentes. Há os afeminados, que só aceitam, nunca serão ativos, e há homens que se deitam com homens. Casal, ponto. Que vivem a relação como companheiros, estão ali, vivem assim. Então, também esses, Paulo também diz, olha, não vai herdar nem ladrões, nem gananciosos, nem bêbados, nem caluniadores, nem rapazes herdarão o reino de Deus. Incrível. Viram aqui a palavra? Bêbados não entrarão no reino de Deus. Para mim, a centralidade do cristianismo é Jesus, não é Paulo. Paulo já excluiu Jesus de acesso ao reino de Deus. Olha só, cara. Aqui está se falando, não é, de excluir. Não é o gay, não. É excluir o próprio Jesus. Leiam os evangelhos e vocês vão ver que eu não estou inventando. Está lá. Então, qual é a centralidade? Para vocês que estão me assistindo agora, quem é central no cristianismo? É Jesus ou é Paulo? Não existe a menor dúvida.